o nosso advogado Aldairton Carvalho. A PLB, né, move uma ação, inclusive na Justiça Federal, cobrando aí o repasse dos juros pelo governo da Bahia. A gente quer saber em que pé está esta ação, Aldairton, qual é o argumento jurídico e toda essa legitimidade que a gente entende que há na lei, né, para essa cobrança de juros. Muito obrigada pela sua participação aqui e a palavra está com você. Obrigado, Ruth. Boa noite, professor Rui. Boa noite, professor Anísio. Trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado da Bahia. Satisfação enorme aqui falar com vocês hoje. Tá? Temos muitas novidades e informações importantíssimas. Tá? Mas, primeiramente, eu quero fazer aqui um comentário com relação ao que o Anísio nos falou sobre o Ceará. Né? O Ceará não foi fácil, como não é fácil em nenhum lugar. Tá? O governo do estado do Ceará, apesar da nossa ação civil pública, ele tentou de diversas formas fugir de um acordo judicial. E esse acordo só aconteceu graças a algumas cláusulas condicionantes. Em nenhum momento o Estado queria pagar. Tanto que no acordo ele disse, eu pago, desde que o Supremo Tribunal Federal não seja contra, desde que o Tribunal de Contas da União não seja contra, desde que o Ministério Público não seja contra. Então, num cenário onde nós não tínhamos emenda constitucional, que foi no mesmo cenário que estávamos aí na Bahia, que nós ajuizamos as duas ações conjuntamente, né? Tanto a PLB ajuizou aí na Bahia, como o APO que ajuizou através do nosso escritório também aqui no estado do Ceará. Num cenário onde todo mundo era contra. E o Estado pegou e disse, politicamente, eu pago desde que não tenha nenhuma proibição. Só que existiam proibições. Que foi que nós fizemos, e foi uma inteligência jurídica da Frente Norte-Nordeste. Assinou o acordo, governador. Assinou o acordo e nós fomos a Brasília, Rui, Anísio, e fomos brigar pela regulamentação da legislação referente a essa matéria, a Lei 14.325. Fomos para o Congresso Nacional instruirmos, apresentarmos minutas e trabalharmos com deputados e senadores para aprovarmos a emenda 114. Fomos ao Supremo brigar na DPF 528, que isso aí já estava superado, que deveria liberar, nós estávamos perdendo de 10-0. Então, só após todo esse trabalho foi que o governo teve que pagar. E mesmo assim, usou da mesma estratégia da Bahia. Não, vamos desfazer o acordo e vamos aprovar um projeto de lei. Negativo. Nós não concordamos. Projeto de lei, vocês estão vendo aí na Bahia, é mudado, e lei é mudada todo ano. Todo ano vem uma lei nova. O processo judicial não, a coisa julgada, a sentença finalizada, ela não pode ser mudada. Tá? Chama-se coisa julgada no direito. Então, nem lei posterior pode modificar os efeitos dessa sentença. E foi aí que a categoria no Ceará abraçou o sindicato, que é o representante legal da categoria. E ela apresentou, e ela abraçou, e ela acreditou na tese jurídica e fomos vitoriosos. Na Bahia, não. A PLB fez tudo certinho, fez tudo de acordo com que a orientação da Frente Norte-Nordeste, do nosso escritório, da próprio exemplo do Anísio, sugeriu, ela fez tudo. Porém, algumas associações começaram a atacar, começaram a dizer que não precisa de processo, é um direito. Então, essas associações que nunca na história da educação brigaram pelo precatório do Fundef, começaram a surgir atacando. Professores, advogados, mestres em Fundef apresentaram através das suas lives com 80, 100 mil pessoas que isso era absurdo, que não precisava de advogado. E como estamos hoje na Bahia? Sabemos o resultado disso, desse ataque infiltrado do governo dentro da instituição. Então, primeiro pedido, categoria, abrace a PLB. Abrace a PLB, ela representa a categoria, ela representa vocês, é o sindicato constituído pelas leis do país para representar vocês. E, diga-se de passagem, é autora, juntamente com o Ceará, da tese que trouxe isso para todo o Brasil. Tá? Então, tem toda a credibilidade de luta, de tempo, de expertise para representar vocês, principalmente com relação a essa matéria. Então, o que foi que nós fizemos? Apesar da ação estadual ter sido enfraquecida, recentemente, na surdina, para que o governo não visse, ingressamos com uma outra ação
agora na Justiça Federal, uma ação civil pública, pedindo também o bloqueio dos 60% dos juros. O magistrado federal, por precaução, pediu para ouvir a União, o Estado da Bahia e o Ministério Público Federal. O Estado da Bahia não se manifestou até o presente momento. Não falou nada no processo. Só que a União veio para o processo. A União veio com o parecer do Ministério da Educação. E eu quero tomar a liberdade para dizer o que foi juntado pela União através de um parecer do CONJU, do seu Conselho Jurídico do Ministério da Educação, que é o órgão que entende dessa matéria no Brasil. Nem juiz, nem advogado, nem sindicato, ninguém entende mais do que e o próprio Ministério da Educação, que foi que criou o Fundef, que foi que criou o Fundeb, o novo Fundeb, e conhece essa matéria e as leis federais. E o Ministério da Educação disse através do parecer, juntado recentemente no processo, e esse processo está concluso para o juiz decidir sobre o nosso pedido de bloqueio após a manifestação do Ministério Público Federal. Diz o seguinte, em sua finalização, toda a argumentação articulada no parecer em comento que, salvo o melhor juízo, julgamos apropriada para embasar a manifestação dessa secretaria sob o fulcro da ação civil pública e epígrafe, converge para o reconhecimento da legitimidade do pleito apresentado pela APLB, em nome dos seus associados, de bloqueio de 60% do valor dos juros moratórios oriundos da CO 648, com o objetivo de assegurar o repasse integral dessa parcela aos profissionais do magistério, em conformidade com a destinação originária do Fundef. Cabe observar que o novo Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional 108/2020 e regulamentado pela Lei 14.103/2020, ampliou para, no mínimo, 70% a proporção dos recursos que, no âmbito de cada fundo, deverá ser destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Reforça-se assim o seu objetivo procíclico, que é a valorização dos profissionais da educação como condição necessária para a garantia plena do direito constitucional a uma educação de qualidade. Conclui-se, assim, que mesmo as receitas que os estados e municípios receberem a título de pagamento da União, na forma de precatórios, por força do cumprimento de decisões judiciais, como é o caso de parcelas devidas do antigo Fundef, deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do fundo. Esse dispositivo obriga estados e municípios a destinar 60% dos recursos oriundos da CO 648 aos profissionais do magistério de forma de abono ou instrumento remuneratório. Ou seja, não existe interpretação que é 60% do principal, 60% disso ou daquilo. É 60% de tudo. Quem está dizendo é o Ministério da Educação para o juiz. Essa é uma grande vitória. E eu rogo ao governador da Bahia, governador, o senhor vai quebrar a Bahia. Daqui um ano, daqui a 2 anos, o senhor vai ter que pagar 2, 3 bilhões aos professores. Pague agora, enquanto o senhor tem dinheiro em caixa. Eu não sei quem está orientando o senhor, mas o senhor está indo contra a emenda constitucional, contra o Congresso Nacional, contra a lei, contra o Ministério da Educação, governador. Não é possível que o senhor não esteja vendo isso. Não é possível que a Procuradoria do Estado não esteja vendo isso. Mas nós vamos em frente. A PLB está com a ação, o juiz vai se manifestar, agora com arma poderosa, que é um parecer favorável aos 60% também do juros. Finalizando, nós realmente estamos trabalhando. Essa semana teremos uma definição com relação a essa decisão da Justiça. O pedido é realmente o bloqueio, o pagamento dos 60% dos juros, tá? Visto que do principal governador diz que está pagando, e a PLD também vai auditar esses pagamentos. Então, o nosso trabalho está sendo feito, e eu conclamo, eu rogo, categoria, abrace a PLB, una-se à PLB, porque ela tem expertise nessa matéria, principalmente o Fundef, para trazer o recurso para o seu bolso, assim como nós estamos fazendo em todo o Brasil.